Você não aguenta mais os seus ciúmes, o seu parceiro inclusive fica dizendo que você é uma chata insuportável, e quando ele te apresenta provas, ainda assim você não consegue confiar? Pois é, se você gabaritou minhas perguntas, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Larissa Mourão, eu sou psicóloga e neste canal nós falamos das coisas da vida de uma maneira prática e mais simplista, relacionamento, autoestima e afins. Caso você queira me acompanhar por outros canais, os links vão estar aqui embaixo. E claro, não posso deixar de te pedir a sua curtida, o seu comentário e o seu like. Então vamos começar. Nós temos três tipos de ciúmes: o normal, o projetado e o delirante. O normal é aquele que todo mundo sente, inclusive eu. O projetado é aquele que você sente alguma coisa sobre trair e fala que é o outro. E o terceiro, mas não menos importante, é o delirante. É quando você tem um desejo por aquela pessoa, mas você não consegue assumir isso por N outras questões. Mas pensando no ciúmes normal, ele pode se tornar em alguma medida patológico. É aquele ciúmes que você não cessa. Não existem provas o suficientes, não existe uma pessoa específica, tudo para você é uma ameaça. Inclusive no Do Caos ao Amor tem uma aula específica sobre ciúmes e uma aula específica sobre traição. A lista de espera está logo aqui embaixo, porque lá eu falo disso de uma maneira muito mais detalhada. Mas vamos começar a pensar nas formas aqui. E a primeira delas é racionalize. No momento que o ciúme está acontecendo, você não vai conseguir pensar muita coisa. Mas se você tomar uma certa distância e se fizer perguntas como: realmente é um ciúmes fundado? Ou é um ciúmes que eu estou trazendo ele em excesso e ele não tem explicação? Porque o ciúmes normal é do tipo: estou sentada no lugar, de repente chega uma mulher e passa a mão no meu parceiro. Eu vou ter ciúmes porque isso foi uma situação muito bizarra. Agora, eu estou no restaurante, chegou uma pessoa para atender, eles conversaram ali, uma garçonete, uma atendente, e eu já fiquei mordida de ciúmes. Opa, tem algo errado. Eles estavam só conversando normal, realmente não tinha nada demais. Então, a racionalização é uma coisa que você vai dar uma distância daquele momento, para você ter uma visão macro da situação, porque quando a gente está pertinho, a gente vê pequeno, quando a gente dá distância, a gente vê melhor. Então, você vai dar uma distância um pouco disso para você passar a pensar. Se for o exemplo que eu dei do restaurante, por exemplo, vai no banheiro, tira uns minutinhos, se faça alguma pergunta sobre isso, racionalize sobre. Porque o ciúmes patológico, muitas vezes, é aquilo que a gente não parou para pensar, a gente só deixou acontecer. A segunda coisa que você vai fazer é se incluir. Se você não conhece essa pessoa que você tem tantos ciúmes, você vai encontrar uma forma de conhecer. Tipo, é uma colega do trabalho. Em algum momento da vida, eles devem ir para um happy hour se é uma empresa. Você vai pedir para ir nesse dia junto, você vai conversar com ela, você vai ver do que se trata. Você vai, inclusive, prestar atenção porque que ela te chama tanta atenção. Porque é muito comum que não seja uma coisa que essa pessoa, o seu parceiro, está olhando, está desejando. É muito comum que seja você que está achando aquilo interessante e falando que é ele. Eu gosto muito do exemplo do carro. Vocês dois estão dentro do carro, tá parado no sinal, tem uma mulher atravessando a rua. Ele não. É uma teoria, tá? Uma teoria não, uma hipótese. Ele não viu essa mulher. Ele tá distraído com outra coisa, às vezes até olhou e tal, não foi nada demais. Mas você bateu o olho naquela mulher. E aquela mulher é muito interessante para você, porque ela é o que você gostaria de ser. Ela é muito bonita, ela tem um corpo legal, ela tem o cabelo que você gosta, ela tá bem vestida. Automaticamente você vira para ele e fala: você tá olhando para aquela mulher. Às vezes ele não estava olhando, mas no momento que você falou isso, ele teve que olhar. Ele passou a olhar. E se ela te desperta ciúmes, ela deve ter alguma coisa interessante, porque a gente não tem ciúmes daquilo que não é interessante. Às vezes, inclusive, tem uma outra mulher que ele poderia ter interesse, mas como para você ela não é assim nada demais, nem te despertou nada. Então preste atenção nessas coisas. Se inclua nas coisas e preste atenção para onde você leva o olhar do seu parceiro. Porque muitas vezes o olhar não está lá, foi você que levou. Tenha uma vida além. A pessoa ciumenta, ela tende a se entregar 100% no relacionamento e esquecer que ela tem uma vida. Inclusive, ela fica tão em cima que o parceiro começa a dizer: oh, eu estou sobrecarregado, eu preciso de espaço, eu preciso de um tempo. Porque na cabeça do ciumento, numa certa patologia, é assim: eu tenho que ficar perto, eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar vigiando. Se eu der espaço, eu dei brecha. Só que se você tem que estar num relacionamento que não podem haver brechas para cada um viver a vida, tem alguma coisa muito errada nessa relação. A gente vê isso mais comumente em coisas do tipo: ah, eu vou sair com os meus amigos. Aí você fica mordida de ciúmes. Inclusive, gente, esse vídeo não serve só para mulher em relação ao homem, não, tá? O caminho contrário acontece muito. Outros exemplos: ah, eu quero fazer uma viagem sozinha. Muitas mulheres têm essa vontade de fazer uma viagem sozinha, e eu, inclusive, amo, e eu, inclusive, sugiro fortemente. Mas aí o parceiro fala: ah, eu não gostaria que você fosse. Ah, eu não acho legal você ir porque eu não vou estar lá. Se a sua confiança, ela só pode acontecer se vocês estão na mesma localidade geográfica, tem alguma coisa errada. Por que você não vai confiar numa pessoa porque ela está em outra cidade? Então, quer dizer, ela está longe dos seus olhos, a possibilidade maior aí vai acontecer?
A gente tem que pensar em termos de segurança, que uma pessoa realmente segura, ela vai confiar em qualquer lugar. Você não precisa estar ali no mesmo endereço. Você pode confiar em qualquer outro lugar. Outro exemplo clássico é, por exemplo, uma festa ou uma saída mais específica, um casamento. Os dois foram convidados, mas um não pode ir porque vai estar numa viagem de trabalho, ou vai estar no próprio trabalho, ou tem um outro compromisso e fica querendo que a outra pessoa não vá. Ah, porque eu não vou na festa, você também não vai. Que saco, que pé no saco. Se você não pode aproveitar alguma coisa, é muito ruim que o outro também não possa, porque você não pode. Porque se vocês confiam no outro, uma festa não vai ser nada demais. Eu não estou falando aqui de uma balada que vai começar à meia-noite, entendeu? E é aquele ambiente e tal, não. Mas você com certeza entendeu o recado que eu quero passar. Ainda nesse âmbito de ter uma vida, se ocupe, você precisa se ocupar. Eu gosto muito de um exemplo clássico. Deu quarta-feira, lá vai o homem pro tal do futebol. É o dia do futebol, que ele vai e ele volta às 11 horas da noite. O que as mulheres tendem a fazer nesse momento? Ficar em casa sentada esperando. Ao invés dela pegar essa quarta-feira e falar, olha, essa quarta-feira eu vou sair com as minhas amigas. Essa quarta-feira eu vou iniciar uma coisa que eu tô super afim de fazer. Essa quarta-feira eu vou fazer a aula de sei lá o quê. Ao invés dessa mulher pegar o tempo dela e ocupar com alguma coisa, ela fica sentada esperando por esse homem. Ela tá lá morrendo de ciúmes, que às vezes, gente, inclusive os ciúmes não é nem de uma pessoa específica, é de uma coisa específica do tipo futebol. Ah, mas nós temos filho. Ok, então se na quarta-feira você tá cuidando, quinta-feira é o dia que você vai fazer alguma coisa e esse homem vai ficar cuidando do filho. Ah, mas ele não cuida igual eu cuido. Sim, porque você é uma pessoa, ele é outra, então até aí tá tudo bem. Nós vamos pensar que um adulto consegue manter uma criança viva durante algumas horas, né? Então, o tempo que ele está fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa também. O tempo que ele está no videogame, vai fazer alguma coisa da sua vida. Para de ficar sentado esperando esse homem. E por último, mas não menos importante, a autoestima. Uma pessoa confiante é uma pessoa que tem uma boa autoestima porque ela se garante. Como que a gente faz para se garantir? A gente constrói pilares. Dentro do Causa ao Amor, inclusive, tem um módulo inteiro que é só sobre autoestima. Por quê? Um bom relacionamento precisa ter uma boa relação com você mesma. Para você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar. Então você só pode ter uma boa autoestima se realmente tem uma confiança e coisas boas em você. Se você construiu pilares que você possa se apoiar e que você não vai desabar diante de qualquer coisa. Porque pensando em confiança em relacionamento, não é só sobre a confiança que o outro te oferece, mas sobre a segurança que você também tem de si mesma e com si mesma. Então, quanto mais a pessoa tem uma baixa autoestima, mais desconfiada ela é, mais insegura ela é e mais ela vai cobrar que o outro garanta essa segurança. Mas entenda, você é a primeira pessoa que tem que garantir a sua segurança. Ela tem que partir primeiro de você. Você vai ter relações que o outro desperta os ciúmes em você, mas aí já são outras questões que você precisa avaliar. Mas antes de mais nada, antes de esperar que o seu parceiro garanta confiança para você, se garanta. Não espere que ele vai resolver uma coisa que às vezes vem de você. Isso é fácil de identificar naquelas relações onde você é insuportavelmente ciumenta. O cara te apresenta tudo quanto é argumento, foto, conversa e não te serve. Em pouco tempo você tem outra crise, em pouco tempo você já está cobrando outra coisa. Isso mostra claramente que não é sobre ele. Às vezes ele nunca deu sinal de nada e você está lá em cima. Então, antes de você cobrar essa coisa da confiança, garanta que você é confiante, que você tem pilares construídos de autoestima, que você tem uma estrutura, que estar com o outro não é pela necessidade, é por querer, é por uma livre e espontânea escolha. Então, a gente tem formas de lidar com ciúmes. A boa notícia é que dá para aprender, porque geralmente o grande problema dos problemas é quando não tem solução. Então, se dá para aprender, solução a gente tem. Então, se você estiver aí passando pela sua crise de ciúmes, faça esses movimentos que eu te ensinei. E, óbvio, vai cuidar também da sua autoestima, porque ela vai fazer toda a diferença em termos de confiança do relacionamento e em termos da quantidade de ciúmes que você sente. Até porque, geralmente, esses ciúmes que vai para um lado mais patológico, ele fica uma masturbação mental. Ele não consegue ir embora. Os seus pensamentos são completamente tomados pelas possibilidades do que vai acontecer. E as boas perguntas de se fazer o que mexe tanto comigo na possibilidade de ser traída? Ok, existe uma resposta em comum. Ah, eu não quero porque eu vou sofrer. Beleza. Mas faça essa pergunta pessoal sua. O que em você seria o grande problema? Porque às vezes eu recebo respostas surpreendentes, do tipo, não é ele me trair, mas é das pessoas me verem como feita de boba. Às vezes o problema é maior do que a traição em si, do que perder a pessoa. É, por exemplo, a visão que os outros vão ter. Às vezes é, olha, perder ele, perder o que a gente construiu, me sentir traída, me sentir jogada de lado, me sentir trocada, sentir que eu perdi tudo que a gente construiu. Nossa, as possibilidades são imensas.
Mas eu acho que é uma boa coisa de você se perguntar se a sua questão é de ciúmes. E para esse vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Deixa seu comentário falando sobre esse tema de ciúmes, se você já viveu, se você vive, se teve solução, se não teve. Esse tipo de informação sempre pode ajudar outras pessoas, né? E por hoje nós ficamos por aqui.